para vocês o meu desejo imenso de que juntos, nesse instante, seja gratificante para nós. Você que abriu sua agenda, que priorizou esse momento em nossa vida, que está conosco, muito obrigado pelo privilégio de você ter priorizado esse nosso momento. Não dá para mencionar nomes de ninguém aqui, mas a todos vocês e todas, de um modo geral, o meu carinho, o meu abraço e o privilégio de estarmos juntos nesta noite. Para falarmos sobre saúde mental. Saúde mental, que é um tema fundamental em tempos de pandemia. Nesse momento, desde o início do ano passado, o mundo mudou e mudou para sempre. E nós juntos estamos colhendo as implicações de todas estas mudanças. Mudanças que chegaram para nós e que chegam a todo tempo por notícias de adoecimento, por notícias de morte, e isso gera em nós uma série de reações. E é exatamente sobre isso que nós queremos conversar hoje, sobre as reações dos fenômenos que são interpretados por cada um de nós de um jeito muito pessoal, muito subjetivo, mas que todos fazemos isso. Então, aqui vai uma primeira pergunta. Como vai a sua saúde mental? Como é que está? Como você poderia qualificar a sua saúde mental nesse dado momento que estamos juntos nesta hora? É muito importante. E nós temos condições de fazermos esta análise e percebermos como nós estamos neste momento. Outra pergunta que eu trago para nós é a seguinte: como me tornei quem sou? Essa pessoa que está falando com você aqui tem uma travessia. Os meus cabelos brancos e as barbas brancas denunciam que eu já estou no planeta Terra há algum tempo. O que significa dizer que eu estou me fazendo e me refazendo periodicamente em minha existência. Então, eu me tornei quem sou diante de vocês neste momento a partir de inúmeras interações com o mundo por onde eu passei, por onde eu existi, o mundo acadêmico, o mundo de amigos, o mundo de inimigos, o mundo de gente por onde eu passei. Por uma questão muito simples, eu acredito que o ser humano não nasce pronto. Eu não nasci sendo quem eu sou, eu me tornei quem eu sou. Não foi milagrosamente que eu cheguei até aqui para estar diante de vocês. Estar diante de vocês nesta hora foi uma construção, assim como a construção de cada um de vocês estando diante de mim neste momento. Cada um tem uma história, cada um tem uma travessia, cada um tem um significado, então são realidades que marcaram a vida de cada um de nós. Então, a grande questão que precisamos refletir é que eu sou responsável por ser quem sou diante de vocês neste momento. E isso deve ser recíproco. Cada um de nós é responsável por ser quem é em dado momento da nossa vida. Outra afirmação é a seguinte: muito do meu adoecimento e de minha saúde, a saúde psíquica a que estou me referindo, é de minha responsabilidade. Ou seja, a minha saúde ou o meu adoecimento tem a ver com construções subjetivas a partir da interpretação dos fenômenos que eu enfrentei em minha vida. E aí uma afirmação muito simples para você compreender. Eu sou responsável por minha cárie. Se eu já tive uma cárie na vida, e se nesse momento ainda a tenho agendado com o odontologista esta semana que vem, isto é de minha responsabilidade. Então, eu preciso assumir isso. Por quê? A genética é o revólver. O estilo de vida puxa o gatilho. Então, nós precisamos pensar nisso para que não terceirizemos quem nós somos nesse dado momento da vida. A genética tem um peso, mas é o estilo de vida
que detona essa arma em minha vida. Por isso que eu defendo nesse programa de saúde mental que nós poderemos ser preventivos e não precisamos passar por muito do adoecimento que nós passamos na vida, porque nós estamos vivendo como se eu fosse um ser passivo na vida. E não é isto. Eu sou protagonista de minha vida, de minha história e de minhas realidades profundas. Isso porque a grandeza humana a tudo e a todos se impõe pelo raciocínio e pelo pensamento. Pensamento de agora, falando com vocês e pensando, mas pensamento da minha história de vida, que está guardado dentro de mim, que Freud chamou de inconsciente. Então, esse inconsciente em mim tem a minha história registrada, assim como a caixa preta de um avião tem todo o voo registrado. E muitas vezes o que eclode na superfície da minha vida tem a ver com essas coisas inconscientes que estão guardadas em minha existência. Então, diante desta reflexão, eu preciso afirmar para vocês que todos somos doentes. Todos somos doentes. Essa ideia de normalidade e anormalidade tem a ver com o tipo de exame, com o tipo de avaliação, com o tipo de anamnese a que eu estou submetido. Mas, de um modo geral, todos somos, em algum grau, doentes. O que chamamos de normal é o equilíbrio entre a minha doença e o meio em que estou vivendo, em que a minha existência não é danosa nem ao meio, nem a mim mesmo. Então, isso é o equilíbrio. O famoso Caetano Veloso dizia que de perto ninguém é normal. Ou seja, devidamente examinado, dizia um médico antigo, não podemos dizer que ninguém é normal, porque normal é aquele que não foi devidamente examinado. Então, todos temos problemas de alguma ordem. Mas o que é bacana percebermos é que o ser humano é um pensador. O ser humano é um pensador. Ainda que você nunca tenha feito uma palestra, ainda que você nunca tenha escrito um livro, mas eu e você somos pensadores, porque pensamos. E pensamos permanentemente. E nós somos um ser competente, a partir do pensamento, para gerir a nossa própria vida e arcar com as implicações das minhas decisões mentais, das minhas decisões do pensamento. Então, eu sou um ser autônomo, capaz de me conduzir pelo pensamento e arcar as implicações disso. Ou seja, eu sou um ser para si, responsável em ser para o outro com a inteireza e a integralidade do que eu sou. Então, isso é muito importante eu compreender. E o que eu gostaria de afirmar para você, e ter essa percepção também de cada um de vocês, é que eu e você deveremos ser, neste momento, a nossa melhor edição. Ou seja, nós já fomos de várias maneiras e em vários momentos na vida. Mas nesse dado momento agora, em que estamos um frente ao outro, nós deveremos ser, pelo menos eu tenho essa consciência de que eu sou, diante de vocês neste momento, o melhor Eufrásio que eu já fui na história de minha vida. Então, isso, para mim, é fundamental assumirmos. Daí, eu termos montado esse programa de saúde mental que eu chamo de Pense Certo. Saúde mental, Pense Certo, onde ele tem 5 pontos básicos. Primeiro, pensar certo, atividade física, alimentação saudável, grupo de apoio e espiritualidade saudável. São 5 pilares fundamentais nesse meu programa de saúde mental, para que nós possamos construir o nosso equilíbrio e ter a realidade da minha vida, não sendo agressiva ao meio, nem sendo agressiva a mim mesmo. Então, hoje eu quero compartilhar o primeiro pilar.
que é exatamente pensar certo. E a pergunta é a seguinte: o que significa pensar certo? Neste meu programa, qual é a dinâmica dessa expressão pensar certo? E aí eu quero trazer à lembrança um texto antigo de um homem que caminhou com Jesus, e ele disse o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas quando eu cresci, eu deixei de raciocinar como menino e me tornei o homem, e deixei para trás as coisas de menino. Então, isso é o que eu defendo na competência humana. Hoje, não sou mais aquele que pensava como um menino. Por isso, a importância de assumirmos a nossa vida e de compreendermos o que é pensar certo. Então, eu quero trazer duas afirmações negativas dizendo o que não é pensar certo. Em primeiro lugar, pensar certo não é pensamento positivo. Não é pensamento positivo. Dizer o avião não vai cair, minha vida nunca terá problema, essa viagem não tem dificuldade, isso não existe. Cientificamente, pensar certo não é pensar positivamente. Segundo lugar, também não é pensar negativo. Pensar certo não é pensar nem positivo, nem negativo. Pensar certo é pensar em profundidade a realidade humana, é olhar para você e entender o momento da sua vida, o momento da sua história e aquilo que você é na travessia da vida. E dentro disso, você compreender aquilo que você está vivendo em sua existência. Então, quando chegamos ao planeta Terra, nós recebemos pensamentos pensados. Isso é interessante você compreender. Quando você era criança, no colo da sua mãe, já existia todo um cabedal de informação de como você deveria funcionar como criança, como adolescente, como jovem e como adulto. E você recebeu um nome, você recebeu um pedigree familiar, você recebeu uma realidade do momento da sua região, você aprendeu a falar com o sotaque da sua região. Então, tudo isso tem a ver com o canto em que você nasceu. Isso já estava pensado e você recebeu tudo isso pronto e você não pensou fora disso. Você pensou dentro da caixa do mundo em que você nasceu. Primeiro o mundo familiar e depois os outros mundos por onde você transitou. A escola, a religião, sociedade, trabalho, diversão e todo esse negócio, você foi recebendo pensamentos pensados. Mas eu defendo uma ideia que foi cantada e tornou famosa por um baiano chamado Raul Seixas, e essa perspectiva do pensamento tem um celular aí tocando, e eu espero que não seja o meu. Alguém, por gentileza. Então, diante dessa dimensão, Raul Seixas disse o seguinte: eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E sabe o que eu tenho percebido, queridos, no set terapêutico? É o que muito do adoecimento mental que nós temos é por causa da velha opinião formada sobre tudo e que está cristalizada em mim. E eu estou repetindo modelos, repetindo comportamentos, repetindo pensamentos, que é uma cristalização daquilo que eu recebi pensado em minha existência. Então, o meu programa de saúde mental exige três coisas simples, mas que devem custar a sua existência mental. Primeiro, pensar os próprios pensamentos. Ou seja, para você conquistar a sua saúde mental, você precisa ter independência de pensamento, fazer rupturas com o seu passado, deixar as coisas do passado passarem na sua vida e você ter pensamentos seus. Pensamentos que são investigações suas. Não quer dizer que você vai se opor a tudo que você está vivendo e com a sociedade em que você vive, mas você precisa ter opinião de pensamento. Segundo lugar,
Eu defendo que nós somos capazes de nos reinventarmos a nossa vida, reinventarmos a nossa história, reinventarmos a nossa caminhada. E, em terceiro lugar, somos capazes de construirmos o nosso próprio caminho. Então, isso é fundamental, porque nós somos pessoas. E a característica fundamental do humano é a autonomia, é a capacidade de ser protagonista de si mesmo e reinventar a sua história. Então, isso é fundamental para a nossa dinâmica da existência. Mas eu também quero compartilhar com você 3 momentos na história da humanidade onde o pensamento humano e a compreensão humana de si mesma sofreram 3 abalos profundos, que Freud chamou de feridas narcísicas na humanidade. E eu citaria os 3 nomes: Copérnico, Darwin e Freud. Esses 3 pensadores feriram a humanidade profundamente, que nós chamamos de feridas fundamentais. E são feridas que têm repercussões na clínica, que têm repercussões na vida e que têm implicações, de um modo geral, em nossa existência. Freud escreveu um texto que vale a pena ser lido, Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, de 1917. Esse texto de Freud, ele traz exatamente esses 3 golpes narcísicos que a humanidade recebeu e que isso tem extrema implicações na vida de todos os pensantes do planeta Terra. O primeiro golpe a que Freud se refere é o golpe de Copérnico. Copérnico, 1473 e 1543. Ele foi astrônomo, matemático, jurista e médico polonês. O segundo golpe biológico foi o golpe de Charles Darwin, 1809-1882. Ele foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico. O terceiro golpe a que Freud se refere é o golpe psicológico, que é da própria psicanálise, em que Freud é o pai. Ele é conhecido como o pai da psicanálise. Então, Freud, 1856, 1939, ele foi médico, neurologista, psiquiatra austríaco e criador da psicanálise. Então, rapidamente, eu queria mencionar esses 3 golpes com uma explicação maior. O primeiro, o de Copérnico, por ser astrônomo, desenvolveu uma teoria chamada heliocêntrica. A teoria de Copérnico tirou a Terra do centro. Esse era o grande problema. A Terra, que era central, o homem achava que morava no planeta mais importante do universo, e Copérnico vem mostrar que a Terra não é o centro do universo e que o Sol é a estrela maior, o planeta maior, e tudo girava em torno dele. Então, contrariou profundamente a teoria geocêntrica. E isso mudou tudo. Isso foi um golpe absurdo e botou a Terra num cantinho e orbitando ao redor do astro-rei. E isso foi um golpe em nossa vaidade, por isso que Freud chama de ferida narcísica. O terceiro foi Darwin, que vocês conhecem muito bem, estabeleceu a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Argumento agora amplamente conhecido no meio científico e fundamental para a ciência. Ou seja, Darwin propôs que os ramos evolutivos são resultantes da seleção natural e da seleção sexual. Ou seja, lutamos pela sobrevivência e que vença o mais forte. Diante disso, ele deu um golpe na ideia de que nós fomos criados por um ser superior e que nós somos superiores a todos os seres.
E aí Darwin deu um golpe narcísico, especialmente com o seu livro A Origem das Espécies, de 1859, que vale a pena ser lido. Ou seja, o ser humano, eu e você, somos mero produto do acaso, resultando de milhões de anos de evolução. E isso foi um golpe na convicção de que somos criados por um Deus que pensou a nossa vida. E, em terceiro lugar, vem o golpe psicológico, que é o do próprio Freud, quando ele demonstra de forma muito simples a questão do inconsciente e deixa o homem morando numa casa que ele não conhece, que é o inconsciente. Ele é inconsciente daquilo que norteia a sua existência. Ele pensa que é a nossa consciência que comanda, e Freud veio sistematizar a divisão psíquica, mostrando que muito do que eu sou diante de você nesse momento, eu nem sei que de fato eu sou no esconderijo de mim mesmo, que Freud chamou de inconsciente. Então, aí nós temos diversos processos patológicos, a histeria, a neurose, a psicose e outros fenômenos do cotidiano, como sonhos, atos falhos, esquecimentos não compreendidos, explicações no contexto da psicanálise, e isso é fundamental que entendamos essas três feridas narcísicas que todos nós sofremos. Mas a pergunta agora é: o que significa ter saúde? O que significa ser saudável em dado momento da vida? Muito além da ausência de doenças, é preciso considerar o bem-estar físico, mental e social. A OMS, em 1946, definiu num conceito muito interessante o que é saúde. E ela disse que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e de enfermidade. O problema que eu tenho com essa definição da OMS é que ela usa a palavra completo, e completo aos humanos não é possível. Completo é perfeição, completo é a ausência de tudo, e nós somos seres faltantes. Somos seres incompletos, impermanentes, somos seres que no tempo inteiro, estamos nos reinventando e nos reformulando. Então, eu trabalho com o conceito de qualidade de vida, ao invés do conceito de completude da OMS. Mas é interessante o conceito que ela está trazendo. Então, diante disso, a minha experiência profissional tem me mostrado a necessidade de analisar o corpo, a mente, em um contexto social em que o indivíduo está inserido, a sua história de vida, as realidades que o fizeram chegar até mim, com as suas questões, com as suas angústias, com as suas dores, no interesse de construir a sua saúde psíquica. Na sociedade ocidental, nós recebemos três fontes possíveis de saúde. Isso já estava pronto quando nós nascemos. Nós recebemos a saúde que vem de Deus, de uma divindade ou divindades, e de seres superiores, anjos, arcanjos e coisas assim, na história daquela cultura. Em segundo lugar, a saúde vem do outro. E esse outro pode ser um curandeiro, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um pai, uma mãe, mas o que eu preciso de saúde vem do outro. Esse é um conceito que eu recebi. Eu não quero desfazer essas três ideias, mas eu quero acrescentar uma ideia que, para mim, faz toda a diferença, que é eu mesmo. Eu preciso me incluir no processo de construtor de minha saúde. Eu não posso terceirizá-la para nenhuma divindade, não posso terceirizá-la para nenhum outro, e não posso terceirizá-la para o remédio, que é o terceiro item do que nós recebemos pronto. Então, em nossa geração, há uma credibilidade absurda na medicação. Eu transfiro para o remédio aquilo que é minha responsabilidade. E eu sou profundamente contra transferir para a medicação
para o outro ou para a divindade aquilo que é de minha responsabilidade. Outro dia, eu estava na fila de uma farmácia e duas mocinhas à minha frente pedindo uma medicação, e eu ouvi, porque ela falou bem alto, ela pediu um remédio para secar a barriga. E eu olhei para aquela moça, de fato, ela estava precisando secar a barriga. Mas eu fiquei pensando, e eu não falei para ela, porque ela não me perguntou, se a educação física e a alimentação saudável não pudesse resolver o seu problema, ao invés de comprar uma medicação para secar a barriga. Por isso, queridos, nós estamos, e queridas, transferindo aquilo que é de nossa responsabilidade. É muito comum nós ouvirmos os jornais, e há poucos dias isso aconteceu, de alguém que não precisava, mas fez uma lipoaspiração e morreu nesse procedimento, porque não foi para a atividade física, não se enfrentou na alimentação, e aí preferiu ir para uma mesa cirúrgica e falece a partir desse processo. Então, é importante nós pensarmos. E essa ideia do pensamento chega a mim a partir de um cara que eu chamo de patrono da filosofia, que é o Sócrates. Ele criou o que nós chamamos de maiêutica socrática. E aí chega até nós o pensamento fundamental, que é conhece-te a ti mesmo. Esse texto não foi criado por Sócrates. Ele encontrou no templo de Delfos, em Atenas. Mas ele absolveu essa mentalidade, conhece-te a ti mesmo. Sócrates era filho de uma parteira, e maiêutica nada mais é do que a arte de realizar partos. E ele pega essa arte da sua mãe e ele diz: eu sou parteiro, não de bebês, mas sou parteiro de ideias. E aí eu me associo a Sócrates nesta fabulosa explicação da maiêutica. Então, através de pergunta, ele ia descendo para o mundo interior do seu ouvinte, fazendo perguntas e a pessoa dialogando e respondendo, e Sócrates ia mostrando o conhecimento, a habilidade de tirar do outro aquilo que ele nem sabia que ele possuía, mas que estava nele. Então, essa é a ideia do diálogo e da realidade nas relações humanas. Outro pensador que eu trago para nós é o René Descartes. René Descartes é fantástico porque ele sintetizou o seu pensamento em 3 palavras: cogito, ergo sum. Essa expressão de Descartes significa penso, logo existo. Com isso, foi criado o sistema basilar, que é o cartesianismo, onde Descartes, a partir do questionamento e da dúvida, ele levantou o absolutismo cético, duvidando de tudo, questionando tudo e chegando às suas próprias evidências a partir da sua atividade do pensamento. Ou seja, constatar de per si, e não porque você me disse que é assim. Eu preciso questionar isso, eu preciso averiguar isso, para ver se isso não é algo errado em minha existência. Então, conduz a esse pensamento profundo sobre mim mesmo. Freud, eu volto a ele, conhecido como o pai da psicanálise, afirma que os pensamentos humanos são desenvolvidos por processos diferenciados. Ou seja, não é o cérebro que trabalha sozinho, tudo acontece numa interação com o outro, com o meio e com a minha própria existência. A mente desenvolve pensamentos e sistemas intricados em nossa vida. E eu recomendaria para você algumas obras de Freud. Primeiro, a interpretação dos sonhos, que é a obra decisiva dele. A psicopatologia da vida cotidiana e os xistes e suas relações com o inconsciente. São textos fantásticos que você não pode deixar de lê-los. Então, Freud desenvolve sua teoria do inconsciente, articula conexões entre conteúdos conscientes e inconscientes em nossa própria existência. E aí Freud fala sobre recalques, pulsões, desejos
que norteiam o revelado e aparente. Mas aquilo que é revelado e aparente está sendo orientado por coisas escondidas que eu não conheço e que no processo terapêutico isso vai aparecer. Ou seja, o desconhecido de mim impulsiona o que se conhece de mim. Aquilo que você vê em mim está escondido na essência do que sou. O que você percebe, de fato, não é a minha verdade, porque a minha verdade está inconscientemente escondida em mim. Ou seja, essencialmente, eu sou o que não sei, não percebo, porque sou e não defino como sou, porque eu não me conheço 100% na minha essência. Por isso, Freud afirmou que os sonhos, os atos falhos, as piadas, os esquecimentos denunciam o meu inconsciente e podem revelar o secreto do que eu sou. Outro pensador interessantíssimo que vale a pena a investigação na saúde mental é o Lacan, 1901-1981. Lacan foi um francês psicanalista que pegou o pensamento de Freud e fez um upgrade e avançou muito no que hoje conhecemos do pensamento de Freud. Mas ele trabalhou também uma ideia, e eu disse para vocês a ideia de Descartes, penso, logo existo. Lacan pegou essa frase e disse o seguinte: penso onde não existo. Então, veja que coisa interessante. Se em Descartes eu penso e existo, em Lacan eu penso onde não existo, porque nem sei que penso o que eu penso. Está escondido em mim, porque o inconsciente é a linguagem, símbolos, fantasias, desejos, pulsões e recalques, que eu nem conheço em mim mesmo. Um psicanalista brasileiro que vale a pena você conhecer, chamado Jorge Forbes, psiquiatra e psicanalista, 1951, ainda está vivo. Ele criou e desenvolveu a sua tese de doutorado, um negócio fantástico. A tese dele é Inconsciente e Responsabilidade. Ou seja, muito do que norteia a minha vida é inconsciente, mas eu sou responsável por este inconsciente. Então, é de minha responsabilidade. É interessante que Jesus falou sobre o coração. O coração em Jesus é um lugar de onde brotam os pensamentos. E ele disse o seguinte: porque do coração do homem é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Estas coisas corrompem o indivíduo. Ou seja, eu tenho realidades profundas que pulsam em mim e que eu estou culpabilizando o outro, aquilo que é de minha responsabilidade. Então, muitos pensadores já pensaram sobre o pensamento. E eu levanto apenas algumas perguntas. Quando começamos a pensar, você sabe? Você já pensou sobre isso? Você já pensou por que pensamos? Outra questão, como pensamos? Como é que se processa o pensamento humano? Onde pensamos? Em que lugar de mim pensar? É importante sabermos disso. É possível acelerar ou desacelerar o pensamento humano? De uma coisa eu quero afirmar, eu não vou lhe dar nenhuma resposta dessas minhas perguntas, mas eu quero afirmar que pensar dói, e dói muito. É mais simples não pensar de per si, não construir seus próprios pensamentos e defendê-los. Isso é mais simples. Pensar o pensado e achar que sou um pensador é tão somente repetir pensamentos. Eu não sou um pensador independente. Eu estou pensando o que os outros estão pensando. Não se importar com o pensamento. É muito mais fácil isso. Não se importar e minha vida vai descendo a correnteza, deixando-a me levar. E isso é um modo de vida que não dignifica a condição humana, porque o humano não consegue ser essência e aparência permanentemente.
ele seria expelido da sociedade, se em todos os momentos de minha vida eu fosse essência e não me preocupasse com a aparência. Porque, na verdade, queridos e queridas, nós vivemos camuflados no palco da vida. E aí eu lhe pergunto, o que são maquiagens? O que são botox? O que são pinturas no cabelo? Você concorda comigo que são esconderijos? Que eu estou me escondendo num botox, numa maquiagem e numa pintura? Percebam que eu não estou condenando nada disso, mas eu estou apenas constatando uma realidade psicológica da existência humana. Então, o programa de saúde mental, que eu chamo de Pense Certo, que eu estou propondo para os senhores e as senhoras, tem 3 vertentes básicas. Primeiro, mergulhar no oceano do profundo de mim mesmo. Isso é autoconhecimento. Mergulhar em mim. Deixar de ir para o outro e querer conhecer o outro, conhecer Marte, como Rocha mencionou, que nós estamos chegando em Marte com sondas. Então, estamos preocupados com Marte e não estamos preocupados com o nosso inconsciente. Conhecemos o fundo do oceano. Nós somos a geração que já viajou para mais longe do planeta Terra, mas temos medo de nós mesmos. Não mergulhamos em nós mesmos e não nos conhecemos. Isto é um constato no consultório todos os dias de minha vida. E eu percebo isso. Eu preciso, em segundo lugar, assumir responsavelmente por ser quem sou diante de você. Isso é pensar certo, é assumir quem sou. Eu não sou por causa de meu pai, eu não sou por causa de minha mãe, eu sou por causa de mim mesmo. E, em terceiro lugar, autogerenciamento das dimensões possíveis. Eu preciso ter isso em minha existência. E aqui eu trago uma pergunta do pai da medicina, Hipócrates. Veja o que Hipócrates disse. Antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Essa é uma pergunta inquietante. É a pessoa chegar para mim e querendo sarar, e eu perguntar para ela, você quer desistir daquilo que lhe adoece, ou você quer que eu traga uma saúde que é impossível ser implantada se você não assumir quem você é? Então, logo, há pessoas que não podem ser curadas, porque não querem abandonar o que as adoece. É por isso que elas não saram. E isso é fundamental, nós entendermos o pensamento de um existencialista chamado Jean-Paul Sartre, conhecido como o pai do existencialismo. E ele disse, não importa o que fizeram com você, o que realmente importa é o que você faz com o que fizeram com você. É isso que está toda a diferença. E é isso que traz a saúde mental e está implícito neste programa de saúde mental que eu quero explicar agora de forma bem detalhada para vocês o que significa pensar certo, porque aqui eu tenho 5 pilares básicos que eu quero compartilhar com os senhores e as senhoras. Em primeiro lugar, pensar certo é avaliar a realidade. Para que eu pense certo, eu preciso aprofundar na realidade de minha vida. Primeiro, como me tornei quem sou. Isso é fundamental. Como eu me fiz? Eu sou responsável por ser quem sou. Então, mergulhar na minha história pessoal e perceber os encontros e desencontros de minhas realidades profundas, de minhas idiosincrasias. Para isso aqui, eu preciso ter ajuda profissional. Eu não conseguirei fazer isso sozinho. Não é humano fazer isso sozinho. Do mesmo modo que não é humano você obturar o seu dente. Você precisa de ajuda profissional. Então, para você ter um autoconhecimento, você precisa de ajuda de um profissional da escuta para poder mergulhar junto com você. Isso aqui tem a ver com avaliar o fenômeno ocorrido também. O que me aconteceu? Qual é a realidade que eu estou envolvido? Por que essa crise desembocou?
Qual é esse contexto amplo que eu estou inserido? Então, eu preciso ver a gravidade dessas dimensões para eu poder avaliar essa realidade que me traz sofrimento em minha existência. Mas, em segundo lugar, pensar certo significa aceitar a realidade. Eu preciso aceitar. E eu queria pegar a questão da pandemia. Eu não tenho que estar brigando com a pandemia. A pandemia é uma realidade que eu preciso aceitar. Eu preciso ser preventivo, eu preciso cuidar de mim. E eu diria para você que até agora está dando certo comigo. Eu estou conseguindo ser preventivo. Então, eu preciso aceitar a realidade, entender que o fenômeno gerador da crise ocorreu e nada pode ser feito para que não tenha acontecido. É fato. Eu preciso aceitar que o carro bateu e não existe a possibilidade de desbater. Essa é uma palavra minha. Desbater o carro não é possível. O carro foi batido, perda total, acabou. Não tem o que fazer. O diagnóstico é real. Você precisa averiguar e aceitar o diagnóstico. O desemprego aconteceu. A pandemia é verdadeira, não é a criação do imaginário mítico. Não, não é a mídia que criou a pandemia. A pandemia existe. Eu preciso aceitar a realidade, porque isso é uma opção necessária para pacificar a minha mente. Enquanto eu não aceitar aquilo que me aconteceu, eu passo a produzir sofrimento em meu mundo psíquico. E aceitar a realidade, gente, não é conformismo, não é acatar passivamente a crise, não é acolher a situação desfavorável, incômoda, sem luta e sem batalha e sem questionamentos. Eu sou totalmente contra as pessoas que dizem teve que ser assim. Aconteceu isso porque teve que ser assim. Aconteceu isso porque Deus quis. Aconteceu isso porque nós não poderemos fugir ao destino. Isso é conformismo. Aceitar a realidade significa entender que o passado é uma categoria de tempo em que eu não posso mudar nada, pois já se realizou. Acolha-se na concretude da sua realidade, por mais dolorosa que ela seja. Sua mãe morreu, ponto, está morta. Participe do enterro, participe da cremação e aceite a realidade de que sua mãe morreu. Isso é fato. E quanto mais você aceitar isso, mais você faz esse luto com grandeza e sai do outro lado para viver a sua saúde psíquica com a ausência de sua mãe. Em terceiro lugar, pensar certo significa reconhecer competências pessoais para administrar a realidade. Isso aqui é extraordinário, porque você avalia, aceita e agora reconhece que você tem capacidade para administrar a sua vida da agora para frente, para que você não seja condenado a repetir o seu passado, para que você não seja condenado a carregar o seu passado como um defunto morto amarrado em sua consciência, porque você pode reinventar a sua história. Por uma questão simples, o ser humano é autônomo. O ser humano não é escravo de ninguém. O ser humano não tem senhor. O ser humano tem autonomia. O ser humano é protagonista de si mesmo. Na hora que você decide tornar sua vida significativa, você tem competência para isso. O ser humano é capaz de se reinventar, de se autoconduzir. Ele é competente para liderar a si mesmo. Eu chamo isso de autoconfiança. Eu escrevi um texto sobre isso, chamado Autoestima, a base de tudo. Quando nós precisamos reconhecer que temos capacidade, agora muita da minha capacidade não está sendo usada. Aí é outro problema, é outra realidade. Em quarto lugar, pensar certo significa elaborar um plano de ação para administrar a realidade. Eu preciso elaborar um plano. Meu carro furou o pneu, não adianta ficar chorando ao volante. Eu tenho que ter um plano para tirar esse carro do lugar que está. Ou eu troco o pneu, ou eu ligo para alguém e peço ajuda a alguém. Mas carro com pneu furado não se resolve sozinho, precisa de ajuda externa. Então, você precisa construir caminhos viáveis
para fazer o enfrentamento da sua crise que se abateu. Pode ser um inscrito ou não, mas você precisa elaborar um plano de ação para que você não fique na angústia existencial de apenas ficar girando na angústia da crise. E isso é que produz a patologia, ansiedade, depressão, pânico e vai por aí. Nascem por eu não tomar decisões a partir do que me aconteceu. E, em quinto lugar, eu preciso agir conforme o meu plano. Eu não posso parar no quarto item em que elaboro um plano de ação. Eu preciso agir. Muitos chegam a este ponto, mas não avançam na prática do plano que elaboraram e ficam estagnados diante da necessidade da mudança concreta, da necessidade de saírem do ponto em que se encontram para avançar para onde querem chegar. Então, são esses 5 verbos básicos do meu programa de Pensar Certo, onde você precisa avaliar, reconhecer, elaborar, agir e você precisa aceitar. Se você não aceita, acabou. Você fica no adoecimento, você gera crise e você briga com o problema, que já aconteceu e não tem mais o que fazer. E aqui eu quero trazer 4 lembretes finais para você. O primeiro, a competência de pensar, que é própria dos humanos, pode produzir saúde ou transtorno mental. É pelo pensamento que nós produzimos muitos dos nossos transtornos. Segundo lugar, a consciência do ser e a consciência do não ser, que só os humanos as têm, podem ser fontes de bem-estar e qualidade de vida, mas também fontes de angústias e sofrimentos existenciais. A capacidade de ser e saber que deixarei de ser pode produzir sofrimento em minha vida. Terceiro lugar, preste atenção nisso. 70% do adoecimento humano são psicossomáticos, produzidos pelo pensamento equivocado ao interpretar a si mesmo e a realidade que se apresentou para mim. 70% da doença que eu possa ter, eu não precisaria tê-la, porque é produzido pelo meu pensamento. Então, pense nisso. E, em quarto e último lugar, tem que haver enfrentamentos pessoais para que o comportamento seja alterado. O comportamento não é mudado por remédio, o comportamento não é mudado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo pastor, pelo médico. Não, senhoras e senhores. O comportamento é enfrentamento pessoal. É aí que eu mudo. Eu só mudo quando eu entendo o ganho que terei da mudança e passo a fazer o enfrentamento. Por isso que eu volto ao pensamento de Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. É aqui que está o enfrentamento. Desistir de ser sedentário não é fácil. Desistir de comer errado, como eu sempre comi, não é fácil. Desistir de determinado vício não é fácil. Há condicionamentos monstruosos em nossa vida, mas só é possível quando eu vejo o ganho da mudança e eu passo a enfrentar a mim mesmo nessa travessia. E aí eu queria deixar com você o pensamento de um filósofo fantástico que foi Platão, e ele disse o seguinte: vencer a si mesmo é a maior das vitórias. Vencer a si mesmo é a maior das vitórias. E é isso, queridos, que eu chamo de pensar certo. Esse é o meu programa de saúde mental, onde, pensando certo, eu sou capaz de reinventar a minha vida e reorganizar todo o meu mundo existencial. Os outros pontos falarei em outras lives, mas eu quero divulgar para vocês hoje, à primeira mão, que no primeiro sábado de março, eu estarei começando de forma EAD, por aqui, pelo Zoom, esse curso de saúde mental. Ele existirá em 4 sábados, mais ou menos de 1h30 a 2 horas de encontro, onde nós teremos essa discussão aprofundada daquilo que eu trouxe hoje para vocês em 4 momentos juntos, através do Zoom, e para isso você precisa fazer a sua inscrição ou a pré-inscrição
já que nós só temos 100 vagas nesse modelo do Zoom que nós assinamos. Então, entenda que esses 4 sábados de março serão pagos. Então, você fará a sua inscrição, entra em contato comigo no privado, e eu falarei para você o custo e como você deve se inscrever, ou você pode falar com o anfitrião que lhe convidou, e ele vai passar o meu contato para você, e a gente está junto nesse processo, ok? Você pode passar para Gilmar, inclusive, essa dimensão, e Gilmar vai coordenar para você toda esta realidade. E aqui, então, eu concluo essa minha fala, a minha live de hoje, o que eu queria falar para vocês sobre pensar certo, e aí eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, algumas dúvidas, algumas realidades, e a partir desse momento nós desligamos a gravação, porque as perguntas e as respostas não podem aparecer, nem a imagem, nem o nome das pessoas que estão fazendo pergunta.